Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Cantinho do Café, mais um programa da grade do Parentalidade Preta. Esse programa ele é exclusivo para as pessoas que apoiam esse projeto e fazem com que ele chegue mais longe, mas essa edição, excepcionalmente, vai ser aberta. Eu queria compartilhar com você o que vai acontecer aqui para você saber o que o pessoal do Cantinho do Café consegue acessar, que são programas extras com mais conteúdo e, inclusive, esse daqui, uma entrevista extra exclusiva para quem apoia. Essa edição, como eu disse, vai ser aberta para você poder entender como é que a coisa funciona. Eu resolvi deixar esse programa aberto porque eu queria que você entendesse a dinâmica de todo o Parentaverso, de modo geral. Esse programa ele vai ser exclusivo a partir do mês que vem. Esse mês ele tá aqui para você ouvir e saber como é que a gente faz. Nunca é demais lembrar o porquê da existência desse programa. Ele é exclusivo para as pessoas que apoiam o Parentalidade Preta. Como eu falei ali nos últimos episódios, esse lugar especial de pessoas especiais. Isso não quer dizer que você não pode fazer parte desse grupo. Basta chegar lá no apoia.se/parenta e entender quais são as formas que você tem para apoiar esse projeto. A partir de R$20 por mês, você já faz com que esse projeto chegue mais longe e participe aqui do Cantinho do Café. Esse mês, ele é por minha conta. Completando o que a gente vem falando aqui no mês de março, sobre o mês da mulher, a gente vai falar nesse episódio sobre como a mulher preta foi incluída no cenário trabalhista do Brasil. A gente vai fazer um apanhado histórico e a Lohane vai falar muito bem disso. Então, como você está aqui no Cantinho do Café, puxa uma cadeira, pega uma xícara e vamos trocar uma ideia. Bora para mais uma? Eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta, tô com pouco cabelo, um fone preto, uns instrumentos nas minhas costas, uma camisa preta e um microfone à frente. Então, eu sou Lohane Santos, estou com cabelos pretos curtos, franjinha, tenho um dentre os vários tons de pele não retinta, uso roupa branca porque hoje é dia de Oxalá. Massa. E quem é a Lohane que veio para essa conversa? E a Lohane é uma pessoa que está criando a melhor versão da vida dela nesse momento, que é de mamãe, de uma neném pretinha, mas além dessa nova identidade, está mestranda da primeira turma de ações afirmativas do curso de Sociologia da Universidade Federal do Ceará. E também estou a Bian do Ileaxel Mujate, Uruguaia. Maravilha. Bom, é essa pessoa que veio conversar com a gente. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Bom, eu tô muito contente de estar produzindo um conteúdo exclusivo, porque tem gente lá que merece esse conteúdo, mas esse mês, como eu falei, ele é por minha conta e ele vai estar aberto aqui para todo mundo. Isso não significa que você não é convidado para chegar lá no nosso Cantinho do Café. Você já deve ter percebido que a dinâmica e o modelo do podcast aqui são diferentes. Ele não tem introdução, porque não é um parenta. Ele vai ali fazer um arremate das coisas que a gente levantou durante o mês. E na última semana do mês, a gente vai trazer uma troca que complemente os conteúdos que a gente veio levantando. Espero que para ouvir esse programa você tenha ouvido os outros, porque sem tê-los ouvido ele vai parecer um pouquinho vago. Mas eu tenho certeza também que se você ouvir esse daqui e depois quiser voltar, vai ser bem bacana. Então, para consumir esse conteúdo, é interessante que você esteja por dentro do que a gente está falando aqui no mês, porque os assuntos eles vão ser tratados de maneira mensal nessa temporada. O Cantinho do Café oferece esse programa e o apoio que eles oferecem ao podcast faz com que você escute ele sem custos e sem intervalos. Esse apoio também me ajuda a pagar os softwares de edição, os softwares de gravação, a hospedagem do site e me permite aqui sonhar com o pagamento lá do Epidemic Sound, que eu já venho falando há alguns dias, que é o site que oferece algumas trilhas para que a gente possa compor uma trilha bem mais robusta, bem mais emocionante para o nosso carro-chefe, que é o Podcast Parenta. Então, se você quiser encontrar a gente lá no Cantinho do Café e mês que vem ter acesso ao programa que vai ser exclusivo mesmo, dá uma chegadinha lá no apoia.se/parenta e lá você vai saber como ajudar a gente financeiramente para fazer com que isso aqui aconteça. Bom, então eu espero que você goste. A Lohane tá bem ali no meio do puerpério, parou para conversar com a gente e espero que essa troca chegue para você tão bem quanto chegou para mim. A trilha sonora vai mudar para Castel, que continua aqui com a gente, e a gente se vê daqui a pouco. Bom, então a gente volta agora do nosso breve intervalo. E aí a primeira pergunta eu queria saber de você, Lohane. Você pode fazer um apanhado histórico que situe a mulher preta na sociedade trabalhista brasileira?
Bom, a primeira coisa a se falar é que não tem como falar da mulher preta sem falar de África. Isso vale para todo o nosso povo, né, de forma geral. E outra coisa que, pensando nisso, né, foi através do sequestro transatlântico do nosso povo para esse continente que não só as mulheres, mas os homens, as crianças, os mais velhos, foram forçados a trabalhar no regime escravista patriarcal cristão. E é nesse contexto histórico que essas pessoas vieram à força construir o que a gente chama de Brasil. As mulheres negras desde a África, por ocuparem papel de destaque na sociedade através do matriarcado, acabam sendo usadas pela colonização para servirem de mão de obra escrava em diversas ocupações. E eu acredito que a autonomia dessas mulheres, né, sobretudo com relação ao matriarcado, as experiências matriarcais, de matrigestão no continente, foi utilizada contra elas para que fossem escravizadas e assim desumanizadas. E assim, avançando um pouco na história, né, já no pós-abolição, as mulheres pretas têm um lugar de destaque não por conta da falácia da meritocracia que a gente conhece, que é bem difundida hoje. Sim. Mas por haver menos homens pretos livres nas cidades, né? Nesse momento histórico, né, do pós-abolição, essas mulheres que já praticavam seus modos de vida, inclusive quando se fala de matriarcado, nas suas atividades de trabalho, seja na confecção de alimentos, no serviço de lavandeiras, quituteiras, babás, trabalhadoras domésticas e etc. Então, eu vejo que nesse contexto, né, que houve esse contexto histórico, né, que essas mulheres são trazidas, né, colocadas dentro desse papel, né, do país, né, que a gente conhece hoje como Brasil. E aí, assim, trocando um pouco em miúdos, né, não que precise de uma tradução, mas eu acho que fica bem nítido falar assim, não foi protagonismo basicamente por protagonismo, foi por falta de escolha, né? Acho que isso. A gente pensar que não houve escolha, como você muito bem colocou aí. Nem todos os homens pretos tinham condições de ascender ao mercado, enquanto as mulheres tinham que fazer com que a vida continuasse acontecendo. Então, a gente pensar assim, foi o protagonismo, acho que a gente tem protagonismo quando a gente tem escolha, né? E não foi por isso, acho que foi forçado, né? Exatamente, e é nesse contexto que é dado o que a gente conhece, né, a continuidade do trabalho doméstico, né, como a gente conhece hoje, né. Ele é fruto da escravidão, né, por isso que o tratamento que as trabalhadoras, sobretudo as mulheres pretas, recebem nesse serviço, tem esse resquício, né, escravocrata. E aí, como eu vejo dentro da minha pesquisa e tudo, né, que a gente... que essas mulheres trazem, né? Sobretudo nos relatos que eu vi e tudo, que elas não podem se alimentar da própria comida que fazem, não podem utilizar os domésticos, nem o banheiro do local de trabalho, o próprio abuso sexual que ainda ocorre, a falta de direitos trabalhistas, etc., né? Então a gente está falando de um trabalho que começou com a escravidão nesse país e que só em 2015, né, com a PEC das domésticas, que passa a valer, né, como trabalho de fato, né, aquele trabalho CLT, enfim, né, com os direitos básicos trabalhistas, né, e que ele vem de uma emenda, né, uma emenda constitucional lá de 1984, então assim, só em 2015 ainda com muito alarde, né, sobretudo das patroas brancas, né, daquelas mulheres que foram na TV, enfim, né, em vários programas, falar de como é que é um absurdo, né? Uma pessoa que é quase da família ter direitos trabalhistas, né? E aí, enfim, é um evento novo, né? Essa aprovação da PEC das domésticas ter tido tanto barulho, né? Em 2015, né? Uma coisa que já vem, inclusive, no pós-abolição, né? No pós-abolição aconteceu a mesma coisa, né? Claro que a gente sabe que o racismo, ele se atualiza, né? Ele se sofistica, né? Com o passar do tempo. Mas logo no pós-abolição, houve a elite, né, a elite que habitava esse país, também alardeou
como é que eu vou ficar sem babá? Como que eu vou ficar sem pessoas para lavar o meu banheiro e tudo, né? Então, esse alarde, ele é desde o pós-abolição, né? Com relação a essas trabalhadoras, né? Que ficavam, sobretudo dentro do lar, né? Assim, trabalhando no lar, morando, sendo escravizada no seio, né, dessas famílias de elite brancas, né, do Brasil. Não, é isso. Acho que isso já entrega muito do que a gente quis passar nessa troca, e a gente ainda vai desenvolver um pouco mais, mas entrega muito desse panorama que a gente queria não deixar as pessoas que estão ouvindo a gente aqui esquecer e levar adiante essa conversa. Baseado nisso, e eu acho que já está muito claro, eu queria saber de você se você acha que falar do trabalho e empregabilidade, de uma maneira geral, para mulheres, sem abordar o conceito de raça como ponto de partida, é correto? E por quê? De forma nenhuma. Até porque o nosso povo foi o primeiro da história a ser escravizado pelo fator racial, né? Então, por ter a cor da pele preta. Então, já que a escravidão não é uma novidade do século XV, né? Outras pessoas, né, no decorrer da história da humanidade foram escravizadas. Agora, pelo fator racial predominante, os melaninados, que somos nós, né, pessoas negras, pretas, isso é inaugurado com Portugal, né? Então, a raça vem primeiro e não o gênero, por essa questão, né, que eu trouxe. E na minha pesquisa, que está em andamento, eu gosto de frisar isso, né, porque eu já pesquisei dando ênfase na interseccionalidade, porém avançando um pouco na pesquisa, né, saindo da graduação e indo para o mestrado, eu tomei mais consciência da importância de colocar a raça no centro, né? Então, através da minha pesquisa, eu vi que as mulheres pretas são tratadas de forma desumana, não porque são mulheres, mas porque são pretas. Sim. E isso é um resquício escravocrata, né, que retira a humanidade dessas pessoas africanas. E mulher, no caso, quando eu vou pesquisar e a partir do referencial teórico que eu tenho utilizado e encontrado, né, a mulher, ela é a patroa e não a trabalhadora doméstica. A trabalhadora doméstica não é mulher porque ela não tem garantia de humanidade. Então, foi retirado isso dela, né? O gênero foi retirado dela porque ela passa a ser um produto, né? Ela é mercadoria, ela tá ali para servir. Então, ela não tem humanidade. Eu até lembrei da frase recente do Ailton Krenak, que ele fala sobre o povo Yanomami, né? Que eles não fazem parte do clube da humanidade. Isso serve para o nosso povo também. Eu acho que é muito forte pensar isso, mas também é algo que chacoalha, né? A mulher não é a empregada, a mulher é a patroa, né? Quem tá ali provendo essas condições de manutenção dessa dinâmica, né? Eu acho que nem tem muito o que falar a respeito disso, é muito contundente. Eu vou para a próxima pergunta, então. Eu queria saber, né? A gente está falando, na verdade, a gente está falando a respeito disso porque você desenvolve um estudo, você já falou dele aqui, e aí eu queria saber se você aplica esses estudos nas relações de trabalho doméstico e se você gostaria de falar um pouco a respeito disso. Já está bem, inclusive, nítido aqui até esse ponto da conversa. Sim, faz uns 4 anos, né, mais ou menos, que pesquiso as relações de trabalho doméstico no Brasil, né? Então, agora, no mestrado, eu estou colocando foco na raça e não no gênero dessas trabalhadoras. E não que não seja importante dar ênfase ao gênero, mas como minha referência está na afrocentricidade, né, que tem seu seio epistemológico, o mulherismo africana, eu prefiro abordar o fator racial prioritariamente, porque é quando o branco nos classifica para nos destruir e tudo começa a ficar ruim do nosso lado. Sim. Como diz a Anin Horace, que é uma das minhas grandes referências, uma das minhas primeiras referências com relação ao mulherismo africano, né, o problema do nosso povo, né, entre aspas, né, o problema do nosso povo nunca foi de gênero. O problema do nosso povo se deu quando um povo vindo do gelo resolveu sair saqueando e colonizando o mundo. Aí foi que o barraco desabou. Verdade. Essa é a fala da Anin. E aí foi que perdemos a referência de nós mesmos. Isso é muito forte, né? Muito forte mesmo. Eu acho que
Você usou. Eu acho que, inclusive, chamar sempre as palavras de Annie Horácio para essas trocas são muito fortuitas, né? A gente teve a oportunidade de fazer uns trabalhos juntos. Eu já conheci ela de outra data. E é muito legal, sabe? Que a gente vê, quando você traz o mulherismo africana, que tem sido o cerne das nossas conversas, inclusive durante esse mês de março, que é quando essa troca vai ao ar, fala de um paradigma que nem é um paradigma epistemológico, é um paradigma de vida, assim, e você entende que precisa de muita, muita pouca explicação para dizer o porquê nós estamos sendo atravessados. É por conta da raça, né? E aí a gente faz toda essa... Se a gente for falar da afrocentricidade, fazer toda essa digressão e ver, cara, só tem uma explicação. É porque as pessoas se acham que são superiores a gente, né? Então, não tem nem muito o que falar. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui que chegou mais uma vez uma intrusa. Oi, filho. Como você bem sabe, o podcast Parentalidade Preta é gravado dentro de casa. Então eu tive que dar uma pausa para prestar apoio para Benjamin. Deixa eu lavar o nariz aqui rapidinho, que ele tá resfriando. Tá bom. É jogo Vou rápido. beber uma água. E depois dessa pausa, Lohane retoma. Atualmente, minha pesquisa joga luz ao caso do nosso menino Miguel Otávio Santana, que é filho de Mitz Renata de Souza, né? Que é um caso de racismo brutal contra as nossas crianças pretas, né? E é por isso que eu insisto em trazer a raça para o centro da minha pesquisa, porque o racismo antinegro, que é anti-africano, que fica escurecido, retira qualquer característica e valor primordial do nosso povo, né? A saber, a infância, com a importância dos nossos mais novos, os valores dos que vieram antes de nós, que são os nossos mais velhos em vida terrena, ou os ancestralizados, né? Uhum. Os brancos, e no meu trabalho eu acento a mulher branca, porque é ela o personagem mais presente nas relações de trabalho doméstico, isso desde os tempos da escravidão. Então, assim, abrindo um parênteses, né? É óbvio que o homem branco tem o seu papel, né? Sobretudo quando a gente fala de abuso sexual dessas pessoas, mas até nesse ponto, as mulheres brancas tinham um papel bem cruel, diga-se de passagem, né? Porque quando se popularizou através do lusotropicalismo da democracia racial, que mulher branca é para casar, a mulher preta para trabalhar e a mulata para fuder, a mulher do homem branco enciumada age contra a escravizada abusada sexualmente pelo senhor. Mas voltando à minha pesquisa, né, eu procuro ilustrar como o caso da morte de Miguel não é um caso isolado, né? É um projeto da supremacia branca. E é um projeto que ele vem sendo executado em várias nuances, né? Não só no ambiente doméstico, inclusive, né? Contra crianças. Não, é realmente... Isso é muito forte, porque até me lembram umas outras trocas que eu tive e onde a gente abordou um pouco como os meninos pretos são tratados. E aí a gente levou para o ambiente escolar, e principalmente nas creches e maternais, né? Que era o que ficava sujo mais tempo, era o que recebia cuidado por último, era o que às vezes nem tomava banho e diziam que não dava tempo, ou então que era mais difícil. E a gente sempre pensou a respeito disso, eu sempre trouxe isso nas construções do local desse menino preto, até usando esse caso, né, que você ilustrou, e que serve de base para sua pesquisa, de qual é o local desses meninos, qual é o local dessa pretitude, qual é o local das pessoas pretas, que são todas banhadas por essa relação, eu vou dizer entre muitas aspas, trabalhista, mas ainda remontando alguns modelos escravocratas, né, de não ser um alvo do cuidado, né, ainda. Você vê como uma cadeia toda se desenvolve a respeito dessa relação abusiva que existe entre relações, né, de pessoas brancas, às vezes empregadoras, com pessoas pretas enquanto empregadas, né? Sempre tem esse quê de remonta do trabalho escravizado dentro dessa relação, e ver que isso esbarra até para a relação interpessoal é muito difícil, muito complicado, né? Bom, então a gente vai para nossa última pergunta. Eu queria trazer, né, um pouco para essa troca, um apanhado histórico disso. Então, eu queria saber de você, historicamente falando, se você crê que em algum momento da história a inserção da mulher negra na sociedade poderia ter sido diferente, e de que maneira? Olha,
o nosso povo, ele não foi inserido em nada, né? Ele foi exilado, sequestrado, né? Teve seu trabalho, seu corpo, sua genialidade, né? Transformado em mercadoria para enriquecer o continente europeu e destruir a nossa casa, né? O continente mãe, África. Então, dessa forma, não tem como ter sido diferente, né? Se como foi feito, foi contra a nossa vontade, contra tudo aquilo que acreditamos como poderoso para o nosso povo. E até hoje é assim, né? Quem é que está majoritariamente nos trabalhos informais, desempregado? Então, essa história de que a favela venceu, ela é uma fake news, uma fanfic, né? Fanfic, isso é uma forma de aceitar migalhas e continuar a pior escravidão que o nosso povo segue submetido, né? Que é a escravidão da nossa mente, das nossas inteligências, de forma geral, né? E aí a gente tem que retomar o nosso caminho de volta para casa, porque é para o nosso peso civilizatório que a gente tem que caminhar, né? Senão o projeto de racismo como crime perfeito vai continuar vitorioso. Exatamente. Se a gente fosse parar para pensar numa realidade distópica, né? Talvez se tivesse tirado a colonização disso tudo, a gente podia ter sido inserido, ou então inseri-los em uma outra passar que talvez tivesse uma dinâmica muito diferente, né, do que é hoje. Se a gente fosse pensar para longe desse paradigma que é a colonização e a gente não precisasse usar outros paradigmas, né, como a afrocentricidade, para fazer esse resgate que vocês chamam. E aí poderia ser uma dinâmica muito diferente, inclusive, né? Isso, exatamente. Infelizmente, não houve inserção, né, da forma como você já falou. Nesse momento a gente teve um probleminha de conexão, então a fala de Lohane foi interrompida pelo caimento da internet e ela retoma a partir desse ponto. A gente, né, o nosso povo, né, tem utilizado desde o começo dos tempos o cuidado como tecnologia. E eu acredito, né, vendo, né, e lendo e observando durante a minha pesquisa, eu vejo que como isso também foi uma das coisas que foram usurpadas, né? Isso é tão fato que as próprias trabalhadoras domésticas, né, em certo ponto, algumas não querem assinar sua carteira porque isso é uma forma de sujar a carteira delas, né? Então elas caem na falácia, que eu acredito que tem muita coisa das patroas ali, né? Não, você é da família e assim vai ser melhor e tudo, né? Vai ludibriando elas, né? E aí, claro, né? Abrindo aqui parênteses da agência, não estou dizendo que elas são as trabalhadoras domésticas, isso no meu trabalho, elas são vítimas, né? Disso, né? Mas que elas também têm a sua agência, né? Sim. E isso é uma das coisas centrais do meu trabalho, né? Trazer a agência dessas trabalhadoras, né? E a importância dessa tecnologia do cuidado, porque isso é autonomia, né? Sim. Tipo, Lohane, eu sei cuidar da minha casa, sei cuidar de uma criança, apesar de que a gente precisa de uma rede de apoio, né? Sim. A gente precisa de pessoas próximas, a gente precisa de uma comunidade, que isso eu acho que é uma das coisas mais cruéis que nos retiraram, né? Sim. A comunidade, a gente tá aqui, eu, meu esposo e a minha bebê, e aí a gente precisa de uma coisa, não tem algum parente próximo, né? A minha mãe, a mãe dele próximo, um exemplo, aí você fica, né? Então acho que uma coisa que no continente é uma coisa muito diferente, né? Sim. E até hoje, né? Porque a gente acha que a gente está mitificando a África, né? A gente que faz essa pesquisa da afrocentricidade, né? Como a África no centro, estamos mitificando a África porque isso não acontece mais e tal, mas outra coisa que eu vejo muito nas falas da Aninha é que quando falam, né, que a gente está mitificando a África, é exatamente isso, né? Porque a colonização ela se deu sobretudo na área mais urbana, né, nas cidades. Então, no interior do continente africano, até hoje ainda há experiências de matriarcado, que tem a autonomia de cuidar da sua própria casa, né? E como isso foi usurpado e roubado para que a gente fosse utilizar, o nosso trabalho fosse utilizado para servir, né? Então, historicamente, é como se fosse manchar o histórico dessas mulheres, né? Se elas tiverem a sua carteira de trabalho assinada, né? Sendo que não é visto como uma coisa, como um trabalho, né? Como qualquer outro, né? Mas um trabalho de subserviência, né? Transformar o cuidado em trabalho e
passar essa ideia de que se for formalizado, vai ser manchado, né? Acho que Isso. é muito complicado, porque atenta contra esse valor, né? Que é o valor do cuidado. Acho que também veja como eu vou botar entre aspas aqui, mas como é inteligente, inclusive, o uso dessa tecnologia, né? Essa tecnologia, assim, pô, se tivesse nada, você é da família, e aí, enfim, não preciso nem falar por cima do que você falou, mas faz muito sentido isso. Acho que é uma reflexão pra gente ter também pra dentro dessa questão. Pô, muito bem levantado, inclusive, valeu mesmo. E o que seria assim do mundo desse país sem um cuidado, né? Sem um cuidado, e a gente sabe quem é que está cuidando, né? Se você for num hospital, você vai ver o número de cuidadoras pretas lá acompanhando seus parentes, né? Eu, pelo menos, desde quando eu comecei a pesquisar o trabalho doméstico, não tem como eu não ver o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado em tudo. Ele está em tudo. Se não existir trabalho de cuidado, até no mês de março agora, no mês das mulheres brancas, eu vi um post que falava sobre isso, né? Se as mulheres decidissem parar de trabalhar, né? De cuidar, né? O que é que seria do mundo, né? O que é que seria do sistema, né? Como se podia abordar o sistema capitalista apartado do racismo, né? Sistema neocolonial e tudo. Então, não tem como a gente viver sem cuidado. E isso é uma coisa que foi tomada de nós para que a gente fosse, enfim, escravizado da pior forma, né? Sim, de fato. E tira essa mulher do seio da família para cuidar de outra, e você tira daquela família que foi desamparada esse mesmo cuidado, né? Quem é que cuida dessa família? Quem é que está oferecendo esse cuidado maternal, falando das mulheres? Quem é que está cuidando dessa gestão da cultura, se ela está em outro local? Também ainda é uma certa forma, ainda é de certa forma uma maneira para deixar que esse legado se esvaia, né? Porque você tirou quem está gestando a cultura de dentro do seio da família. Que referências são essas? Fica só da ausência, né? E também quem cuida de quem cuida, né? Porque essas pessoas também precisam de cuidado, né? Porque isso remonta muito ao período da escravidão, que existiam os escravizados do eito, né? Aqueles que trabalhavam pegando pesado mesmo, eles viviam pouco tempo, né? E aí você vai ver hoje, essas mulheres podem até viver muito, mas a custo de quê, né? Que saúde elas estão priorizando, né? A saúde do outro, né? Não delas. Maravilha. Bom, a gente vai para o intervalinho e já volta. Esse é o Cantinho do Café, mais um programa daqui da grade do Parentalidade Preta, como se a gente já não tivesse um monte, mas ele é muito importante para mim, eu já disse o motivo, porque a gente tem para quem entregar, e esse mês você é meu convidado. Bom, o episódio ainda não acabou, a gente vai voltar com 2 perguntinhas ainda e a despedida, mas eu queria te reconvidar para dar um pulo lá no apoia.se/parenta e entender como é que você pode chegar aqui mês que vem. Já vamos mudar a trilha, chegando no final. Bom, então a gente retorna agora do nosso intervalo e eu queria saber de você uma mensagem final. Qual o conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas? Então, como eu sou novata nesse assunto de parentalidade, de maternidade, o conselho que eu posso dar nesse momento é que cuidem em paralelo das suas crianças interior, né? Da criança interior preta de vocês, né? Porque se a gente não buscar o caminho da nossa própria cura, a gente vai continuar perpetuando esse ciclo, né, de auto-ódio e que pode se arrastar na criação das nossas crianças pretas, né? Então é que a gente possa fazer, né, o exercício de sankofa, né, de olhar para trás e buscar esse cliente, e que também não adianta a gente vibrar por uma falsa representatividade, né, quando o assunto é a criação das nossas crianças pretas, né, por exemplo, uma sereia negra, né, e a gente ficar alimentando aquilo branco que é pintado de negro, né, para as nossas crianças, né, essa falsa representatividade e tudo, porque a gente tem as nossas próprias referências, né? Nós somos as nossas melhores referências, né? Então a gente tem que buscar agora, né? Então, a gente não perder tempo, né? Gastando energia com branquice, né? Porque energia é o nosso maior investimento ancestral, né?
E aí que a gente Com cuide certeza. disso. Tem tanta referência, né? Então, nós aqui em casa a gente já tá meio que catalogando coisas para a Benicandassi ver, né, no futuro próximo e tudo, né? E que ela tenha acesso ao melhor garimpo preto e poderoso que a gente tem, né? Então, que sejamos agentes, né? E não porque Com certeza. só resistir não é suficiente. Não, temos que construir coisas, com certeza. Maravilha. Bom, eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, se você quer falar um pouco a respeito do que você pretende desenvolver, ou alguma coisa que você queira deixar registrado aqui para quem está acessando esse conteúdo. Uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui é que a gente procure voltar para casa, né? Faça realmente esse movimento de sankofa. A gente tem muita coisa, sabe, para acessar nossa, né? Enquanto comunidade, encontrar o parenta, né? Encontrar o parentalidade nas redes, para mim foi muito bom, inclusive. Então, que vocês possam acessar esse conteúdo e a gente consiga cada vez mais, né, apertar os nossos laços, né, se conectar um pouco, né, e que a gente também pare de deixar a supremacia branca alugar um triplex na nossa cabeça, né, que a gente tem muita, que a gente é uma das formas, né, também da gente se afundar, né, nessa lógica da colonização, né, de não se ver enquanto sujeito, né, da nossa história, né? E que o nosso tempo é muito valioso, né? Que a gente gaste ele com sabedoria para buscar ser orgulho dos nossos ancestrais. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E agradecer também o espaço. Que isso, pô. Que isso. Eu sabia que ia ser grande, mas fiquei feliz que foi bem maior do que eu imaginava. Essa troca realmente foi muito rica. E a gente vai desenvolver muitas coisas. Acho que os conselhos que você deu aqui são maravilhosos, não tem nem o que falar. Só agradecer. Queria agradecer por ter emprestado seu tempo aqui pra gente produzir isso, pra gente falar com quem tá ouvindo a gente agora. E da minha parte é só. Muito obrigado. Eu que agradeço, gratidão, muito obrigada por assim, né, ter essa oportunidade de falar depois de muito tempo, de uma gestação e de uma estrada em pausa, né, e poder falar sobre a minha pesquisa e não só, né, falar sobre nós, né, sobre os nossos filhos, né, sobre os nossos projetos, tudo. Acho que foi um espaço, assim, que eu fiquei muito, muito grata, assim, de poder estar contribuindo, trocando. Então, muito obrigada. Que bom. Pode me chamar de novo. Agradeço. Para outras coisas. Já estamos em off, sim, com certeza. E esse foi o primeiro Cantinho do Café, um programa que me deu muito orgulho de produzir, os motivos eu já falei, e a gente se encontra no próximo podcast Parenta ou nos outros podcasts. Espero te encontrar no próximo Cantinho do Café, se você já não estiver lá. Qualquer coisa, me dá uma chamada lá no @parentalidade preta no Instagram e a gente troca uma ideia bem rápido, beleza? Espero que você fique bem, qualquer coisa é só chamar. Um grande abraço e até a próxima.